difíceis da minha dor falou muito comigo, né? Por isso que eu louvei Ele nessa tarde, amém? Vamos ainda meditar na palavra do Senhor, que está lá em 1 Coríntios 13, amém? Se alguém quiser uma Bíblia emprestada, tem Bíblia lá dentro, não tem, mãe? Se alguém quiser Bíblia, é só falar, tá? Não vai pegar ali o que tem ali. Se alguém quiser. 1 Coríntios 13. 13, é. Ele fala da suprema excelência do amor, amém? É um texto muito fácil de se pregar, mas difícil é vivê-lo. Viver é que é muito difícil, né? Falar do amor é fácil, né? É, vivenciar é que é difícil, né? Não é fácil. Mas com a ajuda de Deus, a gente consegue vivenciar o amor. O amor ágape, né? Que eles falam. Isso. Alguém quer uma Bíblia emprestada? Não? Não, amém. Então, 1 Coríntios 13. Amém. É um texto muito conhecido, né? Eu vou ler ele todo, amém? E depois eu vou ler também João 13. Depois João 13, 35, 34 e 35. Amém? Depois João 13, 34 e 35 também. Tá? Se quiserem já deixar marcadinho aí também. João 13, 34 e 35. É o novo mandamento. E também tem ligação também com amor. Fala do amor também. Amém? A suprema, podemos ler? A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por um espelho, em enigma. Mas então veremos face a face, e agora conheço em parte, mas então conhecereis como também eu sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior é o amor. Amém? Agora a gente vai ler também João 13, o 34 e o 35. Amém? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Amém. É só até aqui. O amor, né, é muito fácil da gente falar que ama, da boca pra fora, falar que ama o irmão, mas quando vem a luta, a gente praticarmos esse amor em Cristo é que é difícil. Quando o irmão nos fere, nos fala alguma palavra que às vezes ele nem acha que está nos ferindo, mas ele fala às vezes o inimigo ele sabe onde é a nossa fraqueza e vai usar exatamente as palavras de alguém para nos ferir, né? Porque se o inimigo pegar
aquilo vai te ferir, né? Então o inimigo, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Então ele está sempre usando alguém, um filho, um marido, uma mãe. Quem vai conviver mais conosco é quem ele vai usar para nos ferir. Para quê? Para que nós não venhamos viver o amor. Porque o amor é o maior de todos os mandamentos. Nós podemos vender nossa fortuna, dar aos pobres, fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada vale. Se você não fizer de coração, você pode dar uma oferta alta, ajudar alguém, mas se não for de amor, de coração, aquilo nenhum sentido vai ter. Então o inimigo, ele está sempre tentando nos afligir para que nós não venhamos cumprir o mandamento do amor, né? Por isso que o inimigo tem galgado muitas vitórias, destruído muitas famílias, muitas casas. Por quê? Por causa da falta do amor, né? Então, ainda que nos firam, devemos praticar o amor. E aqui no final ele fala, né, que 3 coisas que nós também não podemos perder, que é o quê? A fé, a esperança e o quê? E o amor, né? A fé, a esperança e o amor, né? No final ele fala. Então é isso, que nós venhamos ter o amor de Deus em nosso coração, em nossa vida, não através de palavras, mas através de atitudes, né? Uma vez eu até estava andando, um rapaz me pediu um dinheiro, eu caminhando ali na Guiraréia, aí ele, a senhora tem algum trocadinho? Eu peguei o que eu tinha na bolsa e dei pra ele. Aí eu fui andando, que Deus te abençoe, e dei o dinheiro pra ele. Aí ele, a senhora é cristã? Eu falei, sou, por quê? Ele, não, porque eu vi o Espírito de Deus na sua vida. Então, ali com atitude, eu ajudei no que eu pude, mas não precisou nem eu pregar. Às vezes, através da nossa atitude, que a gente ajuda alguém, né? Precisamos pregar sim, mas também ajudar com alimento. Se o teu irmão está precisando, você sabe que ele está precisando, ajudar, né? É claro que a gente não vai fazer o que a gente não possa, mas se estiver dentro do nosso alcance de fazer algo por alguém, façamos. Porque você também nunca sabe qual é a última oportunidade de você estar fazendo aquilo, de você estar ajudando aquela pessoa. Porque quando nós partirmos dessa terra, o que vai ficar é o legado do que a gente deixou no coração de cada pessoa, né? O que vão lembrar de nós ali no nosso velório, porque todos nós um dia vamos partir. Isso é uma certeza única que nós temos. E quando partirmos, o que vão falar nossos filhos, nossos netos, o que vão falar da nossa história, o nosso legado que vamos deixar. Então, o amor é o principal legado, né? Nossas atitudes, nossas ações, ainda que às vezes a gente possa fazer pouco, mas o que está dentro do nosso alcance, vamos fazer pelo nosso próximo. Às vezes você não pode dar condição, dinheiro, alguma coisa, mas dá um abraço, dá um sorriso, dá uma palavra para alguém que esteja precisando naquele dia, né? Você já muda a vida de alguém, vê alguém com olhar triste ao teu redor, procura para observar se aquela pessoa às vezes está em depressão, está querendo se matar, não está achando solução para a sua vida, e às vezes você é a única chave que Deus vai usar ali naquele momento, a última oportunidade daquela pessoa de ouvir uma palavra de Deus, de ouvir Jesus te ama, Jesus tem a saída para a sua vida, ela está a ponto de se matar, e você com uma palavra, às vezes você pode salvar aquela alma, né? E nós temos a palavra de vida e vida eterna o quê? No nosso coração. Então todos nós podemos ajudar alguém. Todos nós, na realidade, somos pastores, porque nós podemos pastorear, ajudar alguém que esteja do nosso lado, né? Todos nós temos esse ministério de ajudar a levantar alguém, né? Às vezes eu não posso ajudar uma pessoa que está lá no trabalho da Juliana, mas ela está próxima àquela pessoa, eu não vou poder pregar, mas ela pode. Então, Deus quer usar cada vaso que está aqui nessa tarde. Não pense, eu tô fora da presença de Deus, não posso ser usado. Qualquer lugar que nós estejamos, ainda que esteja num bar, num restaurante, muitas das vezes a gente está num ambiente que não é o nosso, mas Deus nos leva ali até para pregar para aquela alma ali que está precisando de uma palavra, né? Então, que venhamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, que onde estivermos, Ele vai nos usar, é só estarmos disponíveis ao seu dispor, né? Não ser usado, mas ser, como é que se diz?
usado. Porque usado, até um copo pode ser usado ali, você usa, bebe e joga fora. Mas o Senhor quer nos fazer joias na mão dele. Ele quer nos fazer uma taça de cristal, né? Porque uma taça de cristal você usa, depois você lava, limpa, com mau cuidado, e você lava, ela vai ser utilizada de novo. Então que venhamos ser essa taça de cristal na mão de Deus, lapidada por Ele, para estar sensível onde estivermos. Senhor, hoje eu acordei, sempre acordo assim, Senhor, para quem o Senhor quer falar hoje? Me usa como vaso, como instrumento, né? Que venhamos ser instrumento onde estivermos, na nossa vizinhança, na academia, no trabalho, porque onde estivermos o Senhor quer ali ser instrumento, quer usar você como instrumento, né? Porque o inimigo, ele tem muitos instrumentos dele. Então, nós também somos exército de Deus. Deus quer usar em favor das almas. Mas muitas das vezes a gente está desligado. A gente não está conectado com Deus para estar sensível ao que Ele quer fazer ao nosso redor, a quer fazer na nossa vida, na vida de alguém. Então, o amor é a maior pregação, é o amor. Quando você dá o amor, você não precisa nem falar. A pessoa já vê Deus na sua vida. E quando passarmos, né? O que vão falar de nós? Nosso testemunho. Ah, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um servo de Deus. Nós temos que nos preocupar com esse testemunho, porque a Bíblia fala que nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Então essas testemunhas vai depor a nosso favor ou contra nós, né? Então devemos estar preocupados sim com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, e devemos caminhar em santidade, em purificação, porque tendo cuidado com a nossa boca, porque a nossa boca tem poder de dar vida. Lá em Tiago, né, fala que a nossa boca tem poder de dar vida e de matar. Nós venhamos refrear a nossa língua, ter cuidado com o que vamos falar, para não magoarmos o nosso irmão, o nosso próximo, e perdoarmos uns aos outros, abraçarmos, falarmos um eu te amo para o nosso próximo, porque a gente nunca sabe qual é a última vez que você vai abraçar aquela pessoa e dizer eu te amo, se despedir daquela pessoa. Porque todos nós estamos numa fila. A gente só não sabe qual é a nossa senha, né? E o Senhor não permite, até porque senão a gente não ia fazer nada. Ia só estar pensando no dia da nossa morte. A gente não ia trabalhar, não ia estudar, ia falar, tal dia eu vou morrer mesmo. Então eu creio que Deus não permitiu a gente sabermos o dia da nossa partida, para que nós não ficássemos com o nosso coração mais ansioso do que já é. Nós já somos ansiosos. Imagine se nós soubéssemos o dia da nossa partida, né? Então que venhamos refletir todos os dias. Se hoje, louco, se hoje pedir a nossa alma, para onde vais? Porque o principal alvo da Bíblia é sempre nos levar para a salvação da nossa alma e a vida eterna. Não é essa terra, porque aqui é tudo passageiro. Prazeres são passageiros, momentâneos, a alegria passa, depende do teu estado de espírito, é um estado de espírito, a alegria, às vezes você está alegre, às vezes você está triste. Então no mundo nós vamos ter aflições, mas o que o Senhor fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então venhamos estar sempre meditando na palavra de Deus e buscando o que o Senhor quer fazer a cada dia em nossa vida, para quem que Ele quer conectar a palavra de Deus, porque senão a nossa vida fica só trabalhar, comer, pagar contas. E o propósito? O nosso propósito tem que ser maior do que as nossas necessidades momentâneas. Se o nosso propósito for maior do que a nossa necessidade momentânea, a gente vai conseguir vencer a nossa carne, nossos desejos, nossos prazeres. A gente vai conseguir negarmos a nós mesmos. Porque a palavra de Deus sempre manda a gente negar o quê? A nós mesmos, as nossas vontades, nossos desejos carnais. Para quê? Para fazer a vontade do nosso Deus. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Para quê? Para que não façamos a vontade do nosso Deus. Mas nesta tarde aqui eu creio que Deus trouxe a cada um de vocês, não foi em vão. Não foi eu que fiz o convite a cada um de vocês. Cada um de vocês que estão aqui, com certeza, Deus guerreou os anjos dele para vocês estarem aqui ouvindo essa palavra, que eu creio que não é minha, mas é do nosso Deus. Amém? Ouvi eu falar, ouvi a Sabrina. E é isso. E para Jesus, uma salva de palmas. Amém?